Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abrir no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ler os versículos 6 e 7. À medida que a igreja encontrar, vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Amém? Leiamos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, conduz-nos, Senhor, mas esta noite a Tua palavra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, como muitas vezes a nossa alma é revolta dentro de nós, Senhor. Acalma essas ondas, Senhor. Sossega a nossa alma, Senhor. Ilumina a nossa mente. Torna os nossos corações férteis para receber a Tua palavra. Remove o acúmulo de maldade, Senhor. Opera, Senhor Deus, pela Tua palavra. Opera, Senhor Deus, poderosamente em favor do Teu povo. Opera, Senhor, porque essa é a nossa esperança, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, sobre as dádivas que se encontram no Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Meus amados, se nós recapitularmos a linha de raciocínio de Paulo até aqui, ele está argumentando então aos Colossenses que o que eles haviam experimentado em termos de evangelho e de salvação era genuíno. Paulo havia dito aos irmãos, olha, não se demovam disso, não se deixem ser arrastados das verdades que vocês receberam. Vocês têm experimentado de uma fé genuína, em um evangelho genuíno, pregado por um ministro genuíno. Vocês têm experimentado o poder do evangelho de Cristo. O que vocês têm em Cristo é real, irmãos. Paulo lembra, então, sobre a obra do Senhor e os benefícios, então, que nós encontramos na cruz. Paulo falou sobre a adoção, sobre a redenção, sobre o resgate, sobre a libertação de um reino de trevas e transporte para um reino do Senhor. Paulo, então, está no início da carta ensinando e relembrando as verdades centrais do Evangelho aos Colossenses e confirmando a fé desses irmãos. E dizendo, olha, vejam como os ministros que foram até vocês têm marcas distintas desses homens que transitam entre vocês. Eles não se preocupam, eles não têm nenhuma espécie de peso em carregar a responsabilidade do rebanho do Senhor. Eles não têm nenhuma responsabilidade com as doutrinas da palavra. Paulo, então, mostra que há claramente, meus irmãos, uma oposição entre o ministério genuíno e o ministério falso, e que, então, o que eles haviam experimentado era algo que não deveria ser aberto mão. Portanto, o que Paulo está dizendo aos Colossenses é, olha, vocês têm caminhado bem até aqui. Recusem o que está posto para vocês, recusem o que esses homens têm colocado e permaneçam naquilo que foi entregue a vocês. Esse é o conselho de Paulo. Observe o versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Meus irmãos, o que nós temos Paulo aqui, então, dando conselhos aos Colossenses é, vocês estão fazendo o que é certo, vocês têm caminhado bem, vocês têm experimentado do que é real. Portanto, qual é o conselho? Continuem. Esse é o centro aqui. Ele diz, continuem a viver em Cristo da maneira como vocês receberam.
Mas o oposto poderia ser dito também, como foi dito aos Gálatas. Se esses irmãos estivessem aberto mão do evangelho, se esses irmãos houvessem sido seduzidos por aqueles falsos mestres e começassem então a naufragar na fé, o que Paulo diria? Olha, parem com isso e retornem aquilo que foi ministrado a vocês. Portanto, irmãos, entendam o raciocínio de Paulo. É como quando você vai até um médico. E então o médico verifica que tem vários sintomas em você de alguma doença. E ele então começa a questionar. Vem cá, como é que você tem se alimentado? Como é que você tem dormido? Como é que você tem passado o seu dia? E você narra para ele, então ele identifica onde está o problema. Ele diz, olha, você precisa parar com esse hábito urgentemente. Mas se ele vê que a sua saúde é boa, se ele vê que você tem sintomas de alguém muito saudável, ele diz, olha, permaneça no estilo de vida que você está tendo. Como você tem vivido? E você narra, não, tenho me alimentado direito, tenho dormido direito, eu tenho hábitos saudáveis que estão cooperando para que a minha saúde seja sustentada. Exatamente esse é o raciocínio de Paulo. Aquilo que está nos levando a naufragar na fé deve ser abandonado. Mas aquilo, meus irmãos, que sustenta e abençoa a nossa vida e nos faz progredir na fé, precisa ser mantido. Então, o que Paulo diz aos Colossenses aqui é, vocês têm experimentado do poder do Evangelho. Portanto, persistam e continuem caminhando da maneira como vocês têm recebido. Ele diz, continuem a viver nele, como vocês receberam. Portanto, nós vamos hoje dividir esse sermão em 5 pontos. A primeira recomendação de Paulo é continuem a viver na sã doutrina de Cristo. Continuem a viver na sã doutrina de Cristo. Observe o que Paulo diz aos irmãos. Portanto, ou seja, ele está completando o raciocínio de que em Cristo estão ocultos todos os tesouros e que eles então têm toda a suficiência no Senhor Jesus Cristo. Que se eles quisessem se aprofundar no Senhor, eles deveriam então manter, meus irmãos, a fé naquela doutrina que eles haviam recebido. Ele diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa palavra aqui, receber a Cristo, ela tem um duplo sentido, muito interessante. Ao mesmo tempo que ela é utilizada no sentido de receber ou dar as boas-vindas a uma pessoa, ela também tem um sentido de paralambano, que é exatamente você transmitir ou receber uma tradição de alguém. Portanto, o que Paulo está dizendo é, irmãos, persistam em Cristo da maneira como vocês o receberam. E Cristo se revela, Cristo se dá a conhecer, Cristo se apresenta a nós aonde, irmãos? Na sã doutrina, na palavra do Senhor. Então Paulo diz, assim como vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, permaneçam nele. E Paulo, ao dizer isso, ele está dizendo, olha, permaneçam no Cristo revelado na palavra, no Cristo que foi anunciado a vocês. E ele coloca aqui 3 doutrinas importantíssimas sobre a pessoa de Cristo. O que ele diz aí? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Aqui, meus irmãos, existem 3 palavras importantíssimas acerca do nosso Senhor. Primeiramente, ele é Cristo. Cristo, o ungido de Deus. Ele é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Ele é a esperança da humanidade. Ele é aquele que veio trazer a bênção às nações. Ele é aquele que veio esmagar a cabeça da serpente. Ele é o sábio conselheiro, o príncipe da paz. Ele é aquele, então, que veio trazer esperança a uma humanidade que se encontrava em trevas. Ele é Cristo, o Messias. Esse termo Cristo, no hebraico, é Messias. Eles são termos intercambiáveis. Ele está dizendo, ele é aquele que foi prometido. Ele é a esperança da humanidade. Portanto, lembrem-se isso acerca do nosso Senhor. Ele é aquele que foi prometido como esperança da humanidade caída em pecado, afastada de Deus, inimiga de Deus, morta. O nosso Senhor é o ungido de Deus. O nosso Senhor é o Cristo prometido. Ele é Cristo
Jesus. Portanto, o nosso Senhor também é homem. O nosso Senhor é homem. Ele é aquele que encarnou. Ele é Jesus de Nazaré. Ele tem uma identidade revelada a nós. O Cristo prometido não está mais em oculto. O Messias, que a identidade estava oculta no Antigo Testamento, foi revelado agora. Ele é Jesus. Ele é Jesus Cristo. Ele é aquele que encarnou, aquele que viveu entre nós. Ele é Emanuel. Ele é aquele que padeceu na cruz do Calvário. E pelo seu sacrifício, pela sua justiça, todos aqueles benefícios que Paulo já explicou até aqui são aplicados a nós, meus irmãos. Mas ele também é Senhor, Cristo Jesus, Senhor. E o termo aqui é exatamente o que seria correspondente, meus irmãos, a Yahvé, a Adonai. Ele é o dominador do universo. Ele é aquele que é soberano e reina à destra de Deus. Ele morreu na cruz, mas venceu a morte. Ele foi assunto aos céus. Ele reina à direita de Deus, até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. E ele virá, então, julgar o mundo e conduzir o seu povo em honra e glória. Quando Paulo, então, diz que eles deveriam permanecer a Cristo como eles receberam, ele diz 3 verdades acerca da pessoa do nosso Senhor. Ele é Cristo, ele é Jesus, ele é homem, nós sabemos quem ele foi revelado a nós e ele é Senhor, é aquele que reina sobre todo o universo, é aquele que recebeu o reino do Pai, é aquele que recebeu a autoridade do Pai. Ele é aquele a quem o nome foi feito acima de todo o nome, e cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo relembra essas 3 doutrinas importantes acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque eram doutrinas que estavam sendo atacadas por aqueles homens maus. Eles estavam atacando a humanidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Eles atacavam, meus irmãos, as promessas acerca do Senhor Jesus Cristo enquanto suficiente Messias de Deus. Portanto, Paulo diz que esta ordem doutrinária de permanecer em Cristo como nós recebemos é algo central. Nós, como crentes, nós, como salvos em Cristo, precisamos continuar a viver na sã doutrina de Cristo. Agora entendam uma coisa, irmãos. Toda a Escritura se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus. Toda. Não há nenhuma parte na Escritura que não seja cristocêntrico, que aponte para o Senhor Jesus Cristo. Todos os textos, de Gênesis a Apocalipse, têm Cristo como o seu centro, seu cumprimento, aquele que é revelado. Cristo é o centro da Escritura. Portanto, apesar de Paulo citar aqui as 3 verdades que estavam sendo mais atacadas acerca da pessoa do Senhor, que ele é Cristo Jesus, o Senhor, tudo na Escritura, nós precisamos continuar a caminhar da maneira como a Escritura apresenta a nós. A nossa vida, e a palavra aqui, continuem a viver nele, é andai. Continuem caminhando. Exatamente da maneira como vocês receberam o ensino do Senhor Jesus Cristo. Ela tem implicação, meus irmãos, direta para a nossa vida. Aquilo que você crê impacta diretamente a maneira como você vive. E a maneira como você vive testemunha do que de fato você crê. Portanto, as verdades acerca de Cristo e as verdades, meus irmãos, reveladas na Escritura, afetam o nosso relacionamento com Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, vivam em Cristo, andem nele, assim como vocês o receberam. E, meus irmãos, existem pelo menos 2 aspectos que aquilo que nós cremos sobre Deus e sobre a sua palavra afetam o nosso relacionamento com ele. Afetam o nosso relacionamento em termos de adoração. Se nós temos imagens erradas sobre Deus, nós nos relacionaremos em adoração com ele de maneira errada. Se nós cremos que Deus ele é o nosso mordomo, nós oraremos e decretaremos sobre ele. Se nós cremos que o Senhor é aquele que não é santo, então nós
poderemos achar que podemos viver em pecado e ainda assim apresentar um culto agradável a Deus. Portanto, percebam que a maneira como eu creio acerca do Senhor afeta a maneira como eu presto adoração e culto a Ele em toda a minha vida. O segundo aspecto, intimamente relacionado com esse, é a obediência. Se eu não creio que a palavra do Senhor ela é a vontade de Deus revelada de maneira autoritativa sobre mim, então eu escolherei as porções da palavra às quais eu estou disposto, meus irmãos, a obedecer ou a cumprir. E, na verdade, o que Paulo está dizendo a nós é: permaneçam naquilo que está revelado a você. Permaneça naquilo que foi entregue a você. A Escritura é clara. A Escritura está apresentada a nós. A pessoa de Deus e a sua vontade estão diante de nós para que nós permaneçamos ou sigamos a viver nele. Isso tem um aspecto para a vida, irmãos. Isso tem um aspecto para a vida. E ao longo das nossas vidas, nós seremos tentados por Satanás a barganhar essa doutrina. E algumas pessoas têm um discurso vazio de verdades centrais e verdades periféricas, como se aquilo que fosse central fosse o importante da Escritura. E todo o resto, então, nós podemos fazer como nós queremos. Meus irmãos, isso não existe. Toda palavra é palavra de Deus. E apesar de que, sim, existem verdades, meus irmãos, que são mais essenciais para poder testemunhar da fé ou da não fé de alguém, ainda assim, toda a palavra deve ser vista com reverência, submissão. Toda a palavra do Senhor deve ser olhada como verdade santa, pura e, portanto, exige algo da nossa vida. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus não se molda às teorias que nós aderimos. Deus não se molda à teologia que nós estamos querendo aderir naquele momento. A palavra do Senhor, o ser de Deus e a sua vontade permanecem as mesmas, independentemente do que você pense acerca dele. A responsabilidade, a busca por crer adequadamente, a submissão à verdade é responsabilidade sua. E algumas pessoas pensam que elas podem fugir do conselho de Deus e das responsabilidades do Senhor, simplesmente dizendo o seguinte: eu não creio dessa forma. Como se a partir do momento que eles dissessem isso, então todas as obrigações que demandam da palavra não recaíssem sobre eles. E isso está mais perto de nós do que nós imaginamos. Algumas pessoas, para poder desonrar o dia do Senhor, dizem: mas eu não acredito assim no dia do Senhor. E o que elas fazem em resposta a isso? Banalizam a comunhão dos santos. Algumas pessoas dizem: olha, eu não acredito na doutrina do dízimo. E o que elas fazem? Entregam 15%? Não, elas não entregam nada. Observem então como essas desculpas de crer ou não crer nunca servem para servir mais, mas sempre para não servir e não fazer a obrigação que está diante do Senhor. Entenda uma coisa: o fato de você professar ou achar que você pode aderir a uma teologia que seja mais conveniente ao estilo de vida que você quer, não desobriga você do que Deus decretou na sua palavra. O Senhor não é seu mordomo para ficar se adaptando. Ele não vai tratar um de uma maneira e o outro de outra, porque eles estão crendo naquele momento de maneira diferente. Existem alguns crentes, irmãos, que são tão cínicos, e querem tornar o evangelho tão conveniente a si mesmos, que eles são quimeras teológicas. Eles pegam: isso aqui serve para mim, e eles retiram de um sistema uma maneira de crer, retiram de outro sistema outra maneira de crer, e assim eles montam a sua própria religião irresponsável e irreverente diante de Deus. Entenda uma coisa: as obrigações que o Senhor traz sobre nós continuam estando sobre nós, independentemente de nós estarmos, meus irmãos, confiantes ou não nelas. Portanto, o que nós devemos fazer é o que Paulo está dizendo: permaneçam vivendo em Cristo da maneira como está revelado.
Não tente barganhar com Deus, não tente iludir o Senhor. Isso é inútil, isso é irresponsável, isso é uma afronta ao Senhor. Nós precisamos entender que as bênçãos que decorrem da obediência serão derramadas sobre os obedientes, e as maldições que ocorrem da desobediência serão derramadas sobre os desobedientes, porque Deus é fiel. E a sua palavra é santa, é boa, pura e toda perfeita, meus irmãos. Portanto, quando o Senhor diz que nós caímos no pecado de avareza quando nós amamos o nosso dinheiro, ao ponto, meus irmãos, de nós não servirmos ao Senhor com ele, o pecado de avareza está constituído. Quando o Senhor diz que nós desonramos a ele, negligenciando a comunhão dos santos, quando nós banalizamos o culto público, nós estamos desonrando ao Senhor. Independentemente do que você está a fim de crer, independentemente da teoria mirabolante que você viu alguém falando, a Escritura é clara, ela está revelada e as obrigações que estão nela são permanentes, meus irmãos. Deus não colocará a sua imutabilidade em xeque por conta da sua infidelidade para com ele. Portanto, o que Paulo diz é: observem a doutrina, olhem a doutrina que vocês receberam e permaneçam vivendo na doutrina do Senhor Jesus Cristo, como foi entregue a vocês. A segunda exortação de Paulo é: continuem a viver na dependência de Cristo. E aqui existe uma linha de raciocínio muito bela. A palavra enraizados aqui é retirada exatamente da agricultura. Paulo diz, vamos ler: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. A palavra enraizado aqui, meus irmãos, nos remete a uma árvore que lança no solo raízes fortes e firmes, com dois propósitos. Uma árvore, ela tem raízes profundas, com o primeiro propósito de se fixar, se estabelecer. Mas existe também um segundo propósito pelo qual a árvore lança as suas raízes sobre a terra. É para se nutrir. É para se nutrir. Exatamente para captar nutrientes, para que ela possa se manter vida. A árvore recebe vida, então, ela capta a vida. E o que Paulo está dizendo é: se enraizem em Cristo Jesus, dependam dele, recebam a sua nutrição e o seu poder dele. Paulo está dizendo aos Colossenses: conheçam ao Cristo que está revelado, o Senhor que foi entregue a vocês na palavra, mergulhem nele, lancem suas raízes nele, se nutram desse Senhor, se mantenham firmes na sã doutrina, com o objetivo de ter os seus corações e a sua fé nutrida pelo Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor utilizou essa imagem em João 15. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada vocês podem fazer. Quando Jesus diz que ele é a videira e que nós somos os ramos, ele diz: toda a seiva, toda a vida flui dele. Quando aqui Paulo diz: se enraizem no Senhor Jesus Cristo, estejam enraizados nele, ele está dizendo: olha, vão até Cristo com o desejo de se alimentar, de nutrir o coração, de nutrir a alma, de receber vida de Cristo, de receber poder dele. Clamem ao Senhor por poder, porque ele é a fonte da vida. Se uma árvore ela se enraiza em um solo morto, ela não sobreviverá. Se uma árvore ela é arrancada de algum lugar e plantada em um solo estéril, ela definhará, porque ela não terá vida a ser recebida. Mas Cristo, irmãos, ele é a vida. Se nós estivermos enraizados nele, nós receberemos todo o poder, toda a graça, toda a vida que flui de Cristo para o nosso coração. E Paulo diz: se alimentem. Vão até a palavra revelada, lembrando que vocês estão indo até o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor que fala na palavra, portanto, se aproximem de Cristo com a expectativa de se alimentar dele, de nutrir os seus corações, de receber do Senhor vida. Paulo está dizendo: continuem a viver em Cristo de acordo com o que foi ensinado,
mas aprofundem relacionamento com Ele, retirando dele força, vida, graça e poder. É de Cristo, meus irmãos, que nós obtemos vida. Portanto, ao nos aproximarmos dos meios de graça onde o Senhor se revela para nós, a oração, a pregação, a leitura da palavra, a comunhão dos santos, nós devemos nos aproximar com expectativa de sermos nutridos pelo Senhor Jesus Cristo, de ter os nossos corações fortalecidos por Ele, que o Senhor remova as ervas daninhas do nosso coração, para que então nós tenhamos raízes no Senhor Jesus Cristo e tenhamos vida sendo recebida dele. Meus irmãos, o crente precisa crescer para baixo antes de crescer para cima. Nós precisamos crescer em humilhação, em dedicação, em nos aprofundar em Cristo, em clamar por poder do Senhor Jesus Cristo, para que Ele fortaleça o nosso coração contra o pecado, contra o mal, contra Satanás. Nós precisamos alimentar as nossas almas débeis para que ela então receba força. E ao crescer para baixo, nós também cresceremos para cima. Uma árvore, ela cresce para cima e ela frutifica, porque as suas raízes são saudáveis. Se nós tivermos as nossas raízes em Cristo, a consequência disso é nós crescermos para cima e frutificarmos. E é exatamente esse o raciocínio de Paulo. Ele diz, lancem as suas raízes, se enraizem no Senhor Jesus Cristo, se aprofundem no relacionamento com Ele. Com qual objetivo? Crescer. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. Esse é o nosso terceiro ponto. Continuem a viver crescendo em Cristo. O termo utilizado por Paulo aqui, meus irmãos, é retirado da construção civil, edificação, mas não tem um sentido estático, tem um sentido progressivo, de uma obra que está crescendo e está caminhando, então, para a sua completude final. Nós sabemos que toda obra inicia com etapas. Toda obra tem um projeto e, portanto, ela caminha para poder se completar. E um dia ela se completa. E Paulo utiliza um termo aqui que traz um sentido progressivo, de movimento, de uma obra que está sendo levantada, e ela está tomando forma, e ela está começando a se tornar mais bela e mais próxima daquele projeto que nós contemplamos ali. E qual é o projeto, irmãos? Cristo Jesus. É a imagem dele que nós devemos nos tornar. É a semelhança dele. Romanos 8 diz que o Senhor nos salvou, nos elegeu, nos glorificou, nos santificou para nós sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim como um arquiteto, ele analisa o projeto e então se volta para a obra, assim como um engenheiro analisa o projeto e se volta para a obra, nós precisamos, irmãos, olhar para Cristo Jesus e se voltar para a obra de Cristo em nós, para ver se de fato nós estamos crescendo e tomando a forma e a semelhança do projeto final, que é a imagem do Senhor Jesus Cristo, ou se nós estamos deformados e totalmente fora desse projeto, o que é um sinal de que talvez nós não estejamos enraizados nele. Mas o que Paulo diz é, se voltem para a Escritura, se voltem para a pessoa de Cristo revelado, de maneira que vocês se aprofundem nele para poder crescer, para que vocês recebam vida nele e sejam edificados para a glória de Deus, para que você se desenvolva. Portanto, caminhar com Cristo tem como estágio final a perfeição. E nós não chegamos até lá ainda, irmãos. Não chegamos. Nós precisamos viver na sã doutrina de Cristo. Precisamos viver na dependência dele, enraizados nele. E precisamos viver crescendo. O crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento é uma marca da vida cristã, irmãos. E Paulo diz então, continuem a viver crescendo no Senhor Jesus Cristo. O quarto ponto desta noite é continuem a viver em fidelidade a Cristo. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Essa palavra confirmados, ela tem um sentido jurídico, de obrigatoriedade. Remete a uma obrigação assumida, uma espécie de juramento. Portanto, quando Paulo diz, olha, se voltem para Cristo, se enraizem no Senhor Jesus Cristo, cresçam em Cristo e estejam confirmados na fé, ele está dizendo, lembrem-se das obrigações, lembrem-se dos juramentos que vocês assumiram, das responsabilidades que vocês assumiram ao professar ser um cristão. Lembrem-se do custo do discipulado. Lembrem-se o que vocês professaram na profissão de fé de vocês. Lembrem-se que vocês juraram fidelidade a Cristo. Lembrem-se que vocês professaram que Ele é Salvador e Senhor da vida de vocês. Lembrem-se dos compromissos que vocês assumiram e se mantenham fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Fidelidade. Continue sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das tentações que nós teremos constantemente em nossas vidas é sermos infiéis a Deus. Saiba disso. Isso é fruto do pecado, é fruto da queda. A queda ela é marcada por infidelidade. Adão teve uma escolha, permanecer fiel à palavra do Senhor e ao Deus que havia criado ele, ou então trair o Senhor e ser infiel, e então se unir a Satanás, um outro infiel. Portanto, a infidelidade ao Senhor é um dos centros, do âmago, da essência do pecado. Nós seremos tentados à infidelidade contra o Senhor constantemente. Lembrem-se que essa é a acusação que o Senhor faz contra o povo de Israel na antiga aliança. Vocês foram infiéis à minha aliança. Vocês foram infiéis. Nós temos a Escritura testemunhando da infidelidade do coração diante de Deus, meus irmãos, e as circunstâncias da vida irão propor a nós infidelidade como a melhor decisão a ser feita, como a decisão que vai nos favorecer. Assim como Satanás disse a Adão, não, a infidelidade é o melhor caminho. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. Assim como a infidelidade no Éden trouxe promessas de benefícios, a infidelidade hoje ela se manifesta do mesmo jeito. Ela traz promessas de benefícios à nossa vida. E sempre que nós formos colocados entre a vontade de Deus e uma vontade contrária à vontade do Senhor, nós estaremos ali sendo tentados à infidelidade ou à fidelidade ao Senhor. E Paulo diz, sejam fiéis, se mantenham coerentes com o compromisso que vocês juraram, se mantenham coerentes com a fé que vocês professaram. Se vocês dizem que Deus é Senhor, que Cristo é Senhor da sua vida, então você deve submeter à vontade dele, não a sua, não a do pecado, não a do seu coração e não a do mundo. Mesmo que isso custe algo a nós, e sempre custará, a fidelidade será abençoada pelo Senhor. E a infidelidade nunca é um caminho viável, nunca, irmãos, porque consiste em agredir, em afrontar ao Senhor. Nós seremos tentados, meus irmãos, à infidelidade em todos os campos da nossa vida. E lembre-se disso, mantenha isso perto do seu coração. Sempre que você for tentado a não fazer a vontade de Deus, você está sendo tentado à infidelidade. E Paulo diz, olha, essas propostas que esses homens estão fazendo, de encontrar mais de Deus, de encontrar mais benefícios em uma doutrina alternativa à palavra, é uma tentação à infidelidade. Lembre-se, meus irmãos, a infidelidade nunca deve ser uma opção viável para o crente. A infidelidade nunca será a opção que agrada a Deus. A desobediência nunca agrada a Deus. E nós precisamos manter isso perto do nosso coração. Alguns podem dizer, pastor, mas isso é óbvio. E por que você não faz? E por que nós não fazemos, irmãos? Se é tão óbvio assim, mantenha perto do seu coração. A infidelidade não agrada ao Senhor. A desobediência não agrada ao Senhor. E toda vez que nós desobedecermos como crentes, isso deve trazer profunda angústia a nós.
ou, na verdade, o nosso coração pode não ter experimentado de vida. Pessoas são infiéis porque, via de regra, os outros exercícios, meus irmãos, que aprendemos anteriormente estão sendo negligenciados. Geralmente nós caímos em infidelidade porque ou nós não estamos permanecendo na doutrina de Cristo, nós não conhecemos a vontade dele como devemos conhecer, porque nós não temos nos enraizado em Cristo e obtido poder para enfrentar Satanás e o pecado. Porque nós não temos, então, obtido poder, nós não crescemos e, por isso, geralmente caímos em infidelidade ou desobediência ao Senhor. Portanto, Paulo veio falando sobre conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Cristo, se nutrir do Senhor Jesus Cristo, crescer nele, para depois falar sobre fidelidade. Porque sem o poder de Cristo, não dá, irmãos. Não dá para viver a vida cristã. Nós recebemos dele, sem mim nada podeis fazer. É isso que Cristo diz. Por fim, Paulo diz, continuem a viver em gratidão a Cristo. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Crescendo em ação de graça. Meus irmãos, por fim, Paulo diz que nós precisamos crescer em ação de graça. E aqui nós temos uma expressão muito profunda. Paulo está falando sobre gratidão. Ação de graça é louvor em gratidão ao Senhor. Ação de graça é um louvor que explode de um coração grato. É um louvor que se manifesta de um coração grato a Deus. E, seguindo o raciocínio da carta, Paulo já deu vários motivos aqui de benefícios que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Ele falou sobre a adoção. O Senhor Jesus Cristo Paulo falou sobre a libertação que Cristo nos deu dos reinos das trevas para a luz. Paulo falou sobre a nossa redenção, sobre o perdão dos pecados. Paulo falou sobre recebermos vida. Paulo falou sobre nós recebermos do Senhor Jesus Cristo amor. Receber dele agora um relacionamento com o cabeça da igreja. Ele é aquele que rege sobre nós, aquele que rege para o nosso favor. Paulo então listou diversos benefícios pelo qual nós devemos ser gratos a Deus. Os benefícios que fluem da salvação, ao que está aqui na mente de Paulo. Ele diz, olha irmãos, vocês têm que ter o coração cheio de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Um dos efeitos daqueles falsos mestres em Colosso era desanimar a fé dos crentes, dizendo, olha, o que vocês receberam, isso aí não é nada, existe algo melhor além da salvação. E Paulo está dizendo, não, sejam gratos, sejam felizes pelo que o Senhor operou por vocês, estejam satisfeitos em Cristo. Lembrem-se de todos esses benefícios e eles vão conduzir o coração de vocês em louvor ao Senhor e em gratidão. Mas, meus irmãos, Paulo utiliza uma expressão ainda mais profunda. Ele está dizendo aqui que a salvação é o motivo de gratidão do crente, irmãos. Que os benefícios que Cristo nos deu ao nos salvar de um lamaçal de pecado, de um mundo de morte, imundo, afastado de Cristo, cheio de trevas e de terror, ao nos livrar disso, meus irmãos, ao nos livrar da condenação eterna, por meio do sacrifício do seu Filho, deveria encher os nossos corações de gratidão. Mas ele usa uma expressão ainda maior, meus irmãos. Ele diz que nós devemos crescer em ações de graça. Ou seja, ele está dizendo que a contemplação da obra de Cristo não somente enche o coração do crente quando ele é salvo. E depois o crente fala, olha, eu já sou salvo, agora eu preciso de coisas melhores e mais profundas, além do evangelho, da salvação. Cadê? Eu quero mais de Deus. Como se o benefício da salvação não fosse, meus irmãos, motivo suficiente para encher o nosso coração de gratidão por toda a eternidade. Que terrível! Que terrível, irmãos! Nosso coração não é satisfeito e grato e alegre pela salvação.
como deveria ser. Paulo está dizendo que um coração que entende de fato a obra de Cristo, que entende de fato a pessoa do Senhor, não somente é grato, ele cresce em ações de graças. À medida que ele conhece mais de Cristo e se aprofunda mais em Cristo e se enraiza mais em Cristo e cresce no Senhor, mais o senso de indignidade, mais o entendimento do que foi a queda, mais uma compreensão da glória e da santidade de Deus se lança sobre os olhos e sobre a alma, de maneira que ela cresce em gratidão e dizendo: Senhor, quão miserável, indigno eu sou, obrigado pelo que tu fizeste por mim, Senhor. E a salvação no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não somente mantém um coração grato, mas faz com que esse coração aumente em gratidão a Deus, cresça em ações de graça. À medida que uma fé cresce em amadurecimento e, consequentemente, no conhecimento de Cristo, da sua obra, à medida que cresce na compreensão do que é estar condenado, do que é ser um pecador, da santidade de Deus, do sacrifício do Senhor na cruz em prol de inimigos, no que Ele fez por nós, meus irmãos, o nosso coração deveria crescer em satisfação e gratidão no Senhor. Nós temos corações satisfeitos, irmãos, quando nós não conseguimos aquilo que nós estamos buscando nesse mundo. A salvação ainda é motivo de gratidão, de felicidade para nós. Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Precisamos pensar sobre como a obra da salvação tem sustentado a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, se é que você tem experimentado da bondade de Deus. O que Paulo diz é: permaneçam crescendo em ações de graça. Lembrar do que Cristo fez por nós protege o coração da murmuração. Lembrar do que Cristo fez por nós protege o coração da amargura. Lembrar do que Cristo fez por nós e de entender a sua obra protege o nosso coração, meus irmãos, do endurecimento e das trevas. Protege o nosso coração da ingratidão contra o Senhor. Nós temos algumas reflexões finais. Como anda a nossa vida espiritual? Qual é o conselho que nós receberíamos de Paulo? Qual é o conselho que nós recebemos, na verdade, do apóstolo? Qual é o conselho que nós recebemos de Deus por meio do apóstolo? Permaneça, continue, mantenha a sua vida cristã exatamente como ela está, porque você está caminhando bem, você está crescendo no conhecimento de Cristo, você está se enraizando cada vez mais no Senhor, você está crescendo espiritualmente, progredindo na obra de edificação à semelhança de Cristo? Ou será que a Escritura diz para você nesta noite: mude? Mude! Não está dando certo! Olha os sinais! Coração duro, vida espiritual apática, endurecimento, pecado, raiva, amargura. Se é isso que você tem experimentado, não está dando certo. Mude urgentemente e se volte para o que o Senhor tem recomendado como fiel, genuíno, verdadeiro. Se aprofunde em Cristo, se enraize nele, abandone os pecados, abandone essa vida de escravidão, abandone a falsa religião, se volte para o Senhor e experimente vida de poder, de crescimento. Se a sua vida ela é decadente, apática, pecaminosa, infiel, duvidosa, mude rápido, abandone isso. Há poder, a graça prometido para você no Senhor Jesus Cristo. Comece a viver de acordo com a sua palavra, a sua vontade, e você encontrará paz, você encontrará poder, você encontrará vida no Senhor. Se volte para o Senhor Jesus Cristo e você experimentará do poder, da graça do Senhor, aquecendo, trazendo vida ao seu coração. Se você não tem progredido na vida cristã, isso é um sinal de que a maneira que você está vivendo não está dando certo. Lembre-se disso. Ou seja, existem, e essa é a segunda reflexão, formas práticas de provar isso. A Escritura é prática, toda ela. Todas as doutrinas da palavra são práticas e provam o nosso coração.
Basta nos voltarmos com sinceridade para a palavra e ela testemunhará a nosso favor ou contra nós. Vamos perguntar: você tem vivido de acordo com a doutrina de Cristo? Ou você tem tentado se fazer de esperto e pegado uma teoria ou outra aqui, montado um retalho, como um Marcião, um herege lá dos primeiros séculos fez? Ele pegou a Escritura e ele picotou a Escritura. Ele tirou primeiro o Antigo Testamento, depois ele retirou várias partes do Novo Testamento que se remetiam à lei, e então ele formou uma Bíblia para ele. Ele tinha acabado de afrontar ao Senhor e criado uma religião falsa para si. Muitos crentes fazem isso. Ou é toda a palavra, ou seu coração não está confiando na palavra do Senhor. Entenda isso. Você tem recebido poder espiritual de Cristo. Você tem clamado a Ele na fraqueza, clamado a Ele na angústia. Você tem experimentado de força do Senhor para vencer o pecado, o mundo, Satanás. Você tem clamado e se enraizado em humilhação em Cristo Jesus. Você tem crescido e se desenvolvido espiritualmente. Você passa ano após ano na igreja, domingo após domingo. E quais são os resultados disso? Você tem gerado frutos para o Senhor? Você tem negado a sua própria vontade? Você tem negado as suas falsas justificativas para submeter à vontade de Deus? Você tem se mantido fiel à vontade do Senhor? Essas são perguntas que precisamos fazer ao nosso coração, meus irmãos, para que nós possamos averiguar se o que o Senhor manda é: persista, persevere, caminhe ou mude a sua vida antes que seja tarde demais e você experimente de condenação e de alienação de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e que nós tenhamos a certeza que se nós nos enraizarmos em Cristo, experimentaremos da sua graça e do seu poder. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, Pai amado e bendito, Senhor, graças nós te damos, Senhor, por nos ter dado em Cristo Jesus um Senhor tão gracioso e misericordioso, Senhor, em quem nós obtemos todos os benefícios necessários para a nossa alma, Senhor. Ó Senhor Deus, temos ainda em nós pecado, Senhor. E temos, Senhor Deus, como essência do pecado, o orgulho, Senhor Deus, a insatisfação, Senhor. Temos como essência do pecado, Senhor Deus, uma guerra contra a tua vontade. Mas, ó Senhor, em Cristo temos poder para vencer isso, Senhor. Em Cristo, Senhor Deus, temos graça, temos poder, Senhor Deus, temos todos os suprimentos que precisamos para vencer o pecado, Satanás, o mundo. Ó Senhor, aprofunda o nosso coração no teu Filho, Senhor, de maneira que possamos caminhar de forma fiel a ti, Senhor. Não inventando, Senhor Deus, uma religião falsa para abafar a nossa consciência, Senhor. Não afirmando para nós mesmos o que a tua Escritura não afirma de nós. Livra-nos disso, Senhor. Isso só serve de engano, Senhor, só serve para endurecimento, só serve para queda. A mesma mentira lançada no Éden, Senhor, livra-nos disso. Que em Cristo Jesus, Senhor, nós conheçamos a verdade, ela nos liberte, Senhor Deus, e nos conceda poder para viver diante de Ti. É o que nós te suplicamos em Cristo. E desde já te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com cada irmão aqui presente, com cada irmã, com o povo do Senhor espalhado por esta terra. Os que assim creem, digam